Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês, né, o que é a CME, né, para quem opera dólar, é um dado muito importante, né, de se ter no gráfico, né, de ter essa informação. Então eu vou estar explicando o que é a CME, como encontrar esse dado no Profit Pro e como calcular ele, né? Eu vou mostrar para vocês as fórmulas, né, que eu utilizo para calcular a máxima, a mínima e o range da CME. Vou mostrar também alguns dias, né? Eu vou mostrar os dias desse mês que eu estou gravando o vídeo, outubro, né? E tá mostrando para vocês, né, o comportamento dele. Aqui a gente já pode ver até no gráfico, né, que foi o último dia operado, como ele travou na linha da CME, que eu marco aqui em azul claro, tá? Como ele travou e segurou o preço, tá bom? Então, primeiramente, eu vou explicar o que é CME, né, e como encontrar essa informação, e depois vou mostrar para vocês alguns dias de comportamento da CME, para vocês estarem utilizando na leitura de vocês, né, e nas suas operações no dólar. Bom, a CME é o nosso dólar trabalhado na madrugada, né? Para as ações existem as ADRs, né, que são as nossas ações trabalhadas, né, na Bolsa Americana, né? Então, antes da nossa bolsa aqui abrir, né, as nossas ações também são trabalhadas, né, no mercado americano, são chamadas ADRs. A CME é o nosso dólar trabalhado na madrugada, né, de forma inversa. Aqui do lado esquerdo, vocês vão encontrar o ativo que a gente vai usar para calcular. É o L6 FUT, tá? Tá até aqui no fundo, deixei como marca d'água. L6 FUT. Esse é o ativo nosso trabalhado na madrugada, só que de forma inversa. Por exemplo, aqui a gente tem a cotação de preço, aqui está no gráfico diário, tá? E já já eu explico por que o gráfico diário. Então, esse preço que está marcando aqui está dizendo para nós que para comprar R$1, uma nota de R$1, eu preciso de 0,18 centavos, 18,47 centavos de dólar para comprar R$1. O nosso dólar, e a gente pode ver aqui na cotação, aqui já no lado esquerdo, no lado direito, onde está o meu mouse, eu preciso de R$5,41,4 para estar comprando uma nota de $1, né? Então você vê que são os preços correlacionados de forma invertida, né? Nós que operamos o nosso dólar aqui na B3, nós olhamos quantos reais nós precisamos para comprar $1. A CME é o inverso, né? Quantos centavos de dólar nós precisamos para comprar R$1, tá? E esse ativo ele é negociado na Bolsa de Chicago, né, antes da nossa bolsa abrir, durante a madrugada. Então, antes da B3 abrir, nós conseguimos ter a máxima e a mínima do dia do nosso dólar trabalhado antes mesmo da nossa bolsa abrir. Então, nós conseguimos ter um range, né, onde o nosso dólar trabalhou depois que a nossa bolsa fechou. De repente saiu algum dado econômico, político, né, que afeta diretamente, né, a cotação do nosso real, né, frente ao dólar. Então esse ativo já pode ter mostrado para a gente o quanto ele ficou volátil depois desses dados, né? De repente uma fala de um presidente, de um ministro, né, já pode ter mostrado para a gente qual foi a volatilidade que teve, né, depois que a nossa B3 fechou, né, e antes dela abrir no dia seguinte. Então a CME é o nosso dólar trabalhado na madrugada, assim como existem as ADRs para as ações, né? Esse ativo é o L6 FUT e é daí que nós vamos buscar a informação do nosso dólar trabalhado na madrugada, a máxima, a mínima e quantos pontos ele variou. Bom, dito isso, explicando o que é, né, a CME, que é a Bolsa de Chicago, CME é a Bolsa de Chicago, né? Então nós vamos utilizar esse ativo que tem dentro do Profit Pro, tá? Eu não sei se tem no Profit inferior ao Profit Pro, tipo Profit One. Eu sei que no Profit Pro tem, tá? Então vocês vão digitar, ó, L6 FUT, nós vamos usar um dia, tá? Vamos usar o gráfico diário, porque a gente não opera esse ativo. Nós vamos apenas pegar a informação. Como ele é invertido, e eu vou colocar agora o mouse aqui em frente, em cima dele, tá mostrando abertura, máxima, mínima e fechamento. Nós vamos usar os dados da máxima e da mínima,
tá? Só que ele apresenta para a gente, na nossa cotação da B3, dados invertidos. Isso é, a mínima do real trabalhado na madrugada é a máxima do nosso dólar, da B3, e a máxima que nós vamos utilizar desse L6 FUT vai virar a mínima do nosso dólar trabalhado aqui na B3, tá? Então aqui eu tenho aqui já na planilha, e vocês vão ter acesso ao cálculo utilizado, eu tenho a máxima da CME, e eu vou digitar aqui, nesse campo aqui, esse dado que eu vou encontrar aqui, colocando o mouse. Por que eu uso gráfico diário? Porque se eu colocar no gráfico de 60 minutos, por exemplo, eu vou ter que ficar puxando aqui, ó, informação para ver a máxima mínima, tá? E como ele para mim é só referência, então eu deixo no gráfico diário, posiciono o mouse em cima e ele já mostra para mim a máxima e a mínima desse candle, né? Se é um candle diário, então é a máxima e a mínima do dia, né? De forma muito simples. Então a máxima tá ali, ó, 0,18 495. 0,18 495, tá? Ele vai me dar a informação da mínima. Lembra que eu acabei de explicar que a máxima, né, do dólar da madrugada é a mínima do nosso dólar que trabalhamos aqui na B3? Exatamente. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Aqui, né, que eu já vou explicar para vocês como vocês fazem isso, né? Eu vou pegar essa informação e gerar a mínima. E agora eu vou digitar a mínima do ativo L6 FUT e vai me gerar a máxima. Lembra? É em formato de X, tá? Em formato de X. É bem simples, tá? É bem simples. Então eu digitei a máxima do dólar, né? E aqui, ó, se vocês podem ver, eu coloquei igual, né? Essa é a fórmula. É 1 dividido por quem? Por esse cara aqui, ó. F10. Então vou colocar igual a esse cara aqui. Da mesma forma aqui, vai ser igual a quem eu digitar aqui embaixo, né? Em formato de X. Agora eu vou digitar aqui a mínima da CME. Mínima. 18.290. 0,18.290. Tá lá. Me gerou a máxima. Beleza? Novamente. 0,18. A mínima. 0,18.290. Me gerou já a máxima e já eu explico para vocês o range. Então assim, é de forma cruzada. Então essa célula vai ser igual ao número que eu digitar aqui, dividido, né, com essa fórmula aqui, ó, 1 dividido por esse número aqui. Beleza? Se ficar com dúvida, volta o vídeo, né, anota, né, que é bem simples assim, né, de entender. E se ficar dúvida, pode deixar nos comentários que eu volto a gravar de novo, caso não tenha ficado muito claro. Mas a fórmula é essa. Então, nesse campo aqui, vocês vão digitar aqui, ó, igual a 1 dividido pelo F11. E aí, vocês podem estar em outras células, né, mas é sempre de forma cruzada. Então, é igual a 1 dividido pela máxima, né, que eu digitar aqui. Quer dizer, pela mínima, desculpa. Pela mínima que eu digitar aqui, tá? No campo de baixo, a mesma coisa. Igual a 1 dividido por esse número, no formato de X. Tá bom? Então, assim, para mim, eu achei mais simples fazer dessa forma. Eu posso digitar diferente? Posso. Vou fazer aqui para vocês, tá? Vou digitar aqui para vocês. Eu posso fazer igual, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, eu posso estar fazendo aqui, ó, igual 1 dividido por esse cara aqui, beleza? E aqui eu tenho que, como eu quero a máxima, eu tenho que lembrar que eu tenho que digitar a mínima. E eu acho que dessa forma fica mais confuso, tá? Eu acho que dessa forma fica mais confuso, olha lá. 0,18.290. Deu a mesma máxima lá, tá vendo? Então, assim, você pode fazer dessas duas formas. Então, igual 1 dividido pelo da frente, tá? Aí eu vou ter que lembrar que aqui, para achar a mínima, eu tenho que digitar a máxima.
Então 0,18, máxima 495, tá? As duas formas vai ter o mesmo resultado. Então assim, ou você faz dessa forma e aí você volta o vídeo que você vê a forma que você acha mais fácil. Eu acho mais fácil, já que eu coloco aqui a máxima, digitar a máxima aqui e me gerar a mínima. E aqui, como já está a mínima, para eu não me confundir, eu digito a mínima e vai me gerar a máxima. Agora, se você sempre gravar na sua cabeça que para achar a máxima você tem que digitar a mínima, aqui tá tudo tranquilo. Você digita. Se você sempre lembrar que para encontrar a mínima você tem que digitar a máxima da CME, tá tudo tranquilo. Você faz igual a célula da frente, beleza? É dessa forma que nós encontramos a máxima e mínima da CME. O range é simples, né? A fórmula tá aqui, vocês podem tirar um print aí, ó. É igual, né? Esse dado menos esse, quer dizer, a máxima da CME menos a mínima da CME multiplicado por 1000. E vai me dar o range, que é a máxima e a mínima da CME, do quanto o nosso dólar trabalhou na madrugada. Ele trabalhou 60 pontos na madrugada, 60,60, tá? Que aí eu particularmente coloco linhas em destaque azul, vocês colocam da cor que vocês quiserem. Essa foi a informação que me deu no último dia, na sexta-feira, tá? E aqui eu coloco, né, os valores aqui, tá bom? Ó, acabou de abrir a CME aqui, ó, o nosso dólar trabalhando na madrugada. Então vamos digitar nesse momento, vamos pegar aqui, agora, né? Como é que está o nosso dólar aqui nesse momento que abriu? Máxima 18,505. 18,505. A mínima 18,490. 0,18,490. Então nesse momento, ó, ele está trabalhando 4 pontos. Tá vendo? E aí eu vou fazer o quê? Então 54 a máxima, 54,08. 54,08. 54,08. Alguma coisa ali. Vamos voltar. E a mínima 54,0304. A gente arredonda. 0,4. Tá aqui, ó. Esse é o nosso dólar trabalhando na madrugada, tá? Esse é o nosso dólar trabalhando na madrugada. Só que a gente vai fazer isso poucos minutos antes da nossa bolsa abrir. A gente vai fazer isso mais ou menos 8h55, 8h56, 8h57, né? Vamos pegar essa informação e colocar esses dados no gráfico. Aqui, ó, mudou de novo. Vamos digitar aqui de novo. Tá? 18.525. 18.525. Tá lá, ó, o range de 10 pontos. Esse é nosso range de 10 pontos, né? Gerou uma nova mínima, 53,98. 53,98. Tá aqui, tá? É dessa forma que nós encontramos como o nosso dólar trabalhou antes da nossa B3 abrir. Beleza? Ficou claro? Se não ficou, volta o vídeo, que tá tranquilo. Grave as fórmulas, né? E vocês vão utilizar da forma que vocês acharem melhor. Mostrei para vocês de forma cruzada e de forma direta o dólar trabalhando na madrugada, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês alguns dias os comportamentos que esse dólar fez. Bom, dito isso, vou voltar as linhas aqui da CME. Bom, aqui tá lá. Isso aqui foi na última sexta-feira. Esses dados aqui de máxima e mínima eu peguei antes da bolsa abrir. Olha o comportamento que teve. Travou, né? Travou. Opa, deixa eu tirar essa linha. Travou aqui. Travou. Então, a CME, né, o dólar trabalhado na madrugada, pode ser usado como suporte e resistência, sim. Pode ser usado como um alvo, sim. Em dia de tendência, ele pode sim ser usado como alvo. Depende de comprar aqui embaixo para levar lá para cima, ele pode ser usado como alvo, visto que na madrugada ele já trabalhou nessa região de cima, tá? Então assim, existem formas de trabalhar ele
dentro daquilo que você já leu o mercado. De forma simplista, ele é suporte e resistência. Assim como a máxima de dia anterior, né? Assim como a mínima de dia anterior, assim como ele fez aqui, né? Rasgou para baixo, ele voltar, pode ser um suporte, pode ser uma resistência. Então, assim, ele pode ser usado como alvo em dia de tendência, onde você leva da mínima para a máxima, tá? Pode ser usado como alvo, pode ser usado como pullback, região de pullback, eu vou mostrar para vocês os dias desse mês, né? E pode ser usado como suporte e resistência, né? E principalmente em dias muito travados, em dias de muita notícia, em dias que o preço tende a não se afastar muito da VWAP, né? Ficar mais ou menos pelo preço médio aqui, né? Pela mediana do dia, ele sim pode correr um pouco mais, bater e voltar, correr para baixo, bater e voltar. E agora eu vou mostrar para vocês alguns dias, né? Apenas desse último mês. Aqui a imagem tá ruim, né? Porque eu recortei exatamente o momento a parte do gráfico, que é uma tela muito grande, eu cortei especificamente o que aconteceu no dólar. Então vamos lá, dia 1º de outubro, né? Olha a CME aqui embaixo, a mínima da CME, onde é que ela estava, né? Cravou a mínima da CME e foi buscar o que? A máxima da CME. E travou na máxima da CME também, né? E depois rompeu. Mas o que tem que ficar claro é que primeiro você tem que ter a leitura de que o preço não deveria cair. Você precisa ter uma leitura de compra para você querer comprar na mínima, né? Da mesma forma, você precisa ter uma leitura de venda para você querer vender na máxima da CME. Do contrário, você pode partir daqui para cima, como uma tendência, né? Rompimento de topo e partir para tendência. Bom, tá aí dia 1º de outubro. Dia 2 de outubro, o que aconteceu? Novamente, cravou a mínima da CME. O que é interessante, né? Deixa eu aumentar aqui de novo. O que é interessante? Em dias que tem um range muito grande, o nosso dólar, após abrir a B3, ele tende a andar bem também. Em dias com CME pequena, um range pequeno, o início do dia tende a ficar mais travado, tá? E aqui eu considero um range consideravelmente que vai andar a partir de uns 50 pontos, tá? 40, 50 pontos. Então vamos lá, dia 1º, cravou a mínima da CME, foi na máxima e deu uma travada na máxima. Dia 2, cravou a mínima da CME, tá vendo que tem um range pequenininho? Ó, em dia forte de tendência, o que acontece? Ele rompe, faz o pullback aonde? Em cima da CME. Então você precisa ter a leitura já do dia, se você acredita no mercado travado, onde ele vai travar, né? Bater na máxima ele vai cair, bateu na mínima ele vai subir, vai ficar dentro desse range, visto que na madrugada ele já não rompeu essas máximas e mínimas, né? Então a gente acredita que se for para ficar um dia travado, e aí vai da sua leitura. Pô, é um dia de muita notícia, é um dia sem volatilidade, é um dia pós-feriado, é um dia onde o dólar está indo para um lado, os juros está indo para o outro, então está divergente, tende a não correr muito dólar, então você pode usar como suporte e resistência, tá? Em dia de tendência, que você acredita que pode ser um movimento forte, após romper a CME, você pode usar ele como ponto de pullback. Olha que interessante, tá? Vamos para o próximo dia. Dia 3, onde está a CME? A CME estava aqui, ó, mínima e máxima. Tá? Abriu abaixo da CME, né? Chegou aqui, andou consideravelmente bem, né? Mais de 10 pontos e travou. Né? Depois bateu, travou de novo, rompeu. Olha o que ele acontece depois por cima. É regra básica, né, de suporte e resistência, né, de análise técnica. Suporte uma vez rompido vira resistência. Mesma coisa do dia anterior aqui. Né? E aqui eu tenho que aumentar de novo. Desculpa se aumentar e diminuir aí, tá? Suporte uma vez rompido vira resistência. Uma vez rompido vira resistência. Tá? Aliás, aqui é resistência vira suporte. Tá? Resistência virou suporte. Tá? Uma vez rompido, o que aconteceu? Virou suporte. Aqui travou também, você vê que travou, tentou correr para cima da CME. Por quê? Porque foi a máxima do dólar na madrugada. Se é um dia que você acredita que é um mercado travado,
né, que não tem motivo para ter uma tendência forte, você pode usar ele como suporte e resistência, tá? Você pode sim usar ele como suporte e resistência. No próximo dia, dia 7, onde está a CME aqui? Novamente, ó, uma vez rompida, vira pullback. Pullback, a gente pode partir, né, da ideia de suporte. Né? Suporte uma vez rompido vira resistência, resistência uma vez rompida vira suporte. Olha que interessante. Vamos lá. Rompeu, o que aconteceu quando bateu por baixo? Travou de novo, dia 8 de outubro. Tá? Esse vídeo eu estou gravando já no início de novembro, mas todas essas informações são de outubro, né, de 2025. Vamos pro próximo dia. Já abriu aqui na CME, né? Abriu já em cima dela, então eu já desconsidero uma boa entrada, seja de suporte, resistência, pullback, não me chama muita atenção, tá? Não me chama muita atenção. E aqui ele rasgou, né, a CME, deu uma travada aqui de alguns pontos, né? Alguns não, né? Quase 10 pontos, né? Bateu aqui, caiu quase 10 pontos. Outro dia, ó, abriu em cima da CME, não me chama lá muita atenção, né? Mas abriu acima, chegou nela, travou, buscou a outra CME, que tá aqui junto com a máxima do dia anterior, tá? Não dá pra ver aqui, azulzinho, mas ela tá aqui, tá bom? E não voltou para fazer pullback por cima, né? Outro dia, né? Rasgou a mínima da CME, uma vez rompida, vira suporte, né? Aliás, resistência, né? Travou, veio por baixo, travou de novo. Só que é só uma leitura minha, tá? Você vai fazer a sua leitura. Isso aqui para mim rompeu muito pouco, para eu querer usar, para eu querer vender aqui, tá? Rompeu muito pouco. Se eu tivesse acreditando que não tinha motivo para ele cair, eu poderia comprar aqui, tá? Deixar uma compra aqui e eu poderia comprar. Se eu tivesse acreditando que não teria motivo para ele cair abaixo da mínima da CME, eu estaria comprado. Vendido eu não venderia aqui, tá? Se eu tivesse acreditando na venda, eu não ia vender aqui. Acabou de romper, ó, tá vendo? Rompeu muito pouco. Agora aqui é interessante, ó. Ó o quanto rompeu. Rompeu bem, voltou, né? Suporte uma vez rompido vira resistência. Então vamos para o próximo dia. Máxima da CME, né? Rompeu, né? Rompeu forte, né? Novamente eu digo, se você estiver acreditando num dia de movimento forte ou motivos para não vender dólar, você não pode colocar uma venda na máxima da CME, né? De repente o juros está positivo, a correlação de juros dólar é muito interessante e muito importante da gente ver. De repente aqui estava um dia de juros positivo, forte, cara, você não vai vender aqui na máxima da CME. Você deixa quieto, você espera o quê? Rompeu, voltou, se você tiver motivo para comprar, você compra na CME e leva o preço. Olha que interessante. Novamente eu digo, você precisa acreditar que você tem que comprar, né? Mas por análise técnica, vale aquela regra, né? Suporte rompido vira resistência, resistência rompida vira suporte. Novamente ele cravou aqui de novo, ó. Novamente. Vamos pro próximo dia. Já que tá a CME, tem uma CME aqui, né? Abriu aqui, abriu um pouco acima da CME, foi, voltou, rompeu, voltou, caiu, né? Novamente eu digo que você precisa ter a leitura. Por exemplo, logo que abriu, cara, você tinha motivo para comprar nesse dia? Pô, já abriu com gap de baixa, sabe, sugerindo uma queda. Você tem motivo para comprar? Se você tem, beleza, uma boa região de compra. A CME máxima e mínima é uma boa região de compra, assim como o Petax. E se um dia vocês quiserem que eu grave um vídeo explicando sobre Petax, deixa aí que eu gravo também. Então assim, a CME é uma boa região para trabalhar, se você tiver motivo para comprar. Não tem motivo para comprar, não faz nada. Rompeu, né, a CME para baixo, voltou. Se você já estiver acreditando na venda, pô, tô acreditando numa defesa de preço médio, a VWAP aqui, tô acreditando que é dia de tendência, pô, mas eu não quero vender fundo. Cara, você não quer vender fundo? Espera vir aqui, ó, na CME. Suporte uma vez rompido vira resistência e vice-versa. É uma boa região de entrada. É uma boa região de entrada.
Vamos lá, outro dia. Ó, já abriu de cara com a CME, não gosto, né? Logo no início do dia, assim, não gosto de entrar. Eu deixo o preço se afastar de lá, né? Mas olha que interessante. Rompeu para baixo, voltou, preço caiu de novo. Preço caiu de novo. Próximo dia. Ó, abriu já na CME, não me chama atenção. Eu preciso que o preço se afaste daí, né? Ou que ele abra longe da CME, dentro do range da CME, tá? A máxima aqui em cima, onde está meu mouse, e a mínima aqui. Rompeu, voltou na CME, né? O que aconteceu? Caiu de novo. É claro que isso tudo depende do tamanho do seu loss, do seu gerenciamento, né? Rompeu aí cerca de 10 pontos, né, para cima da CME. Se você tiver motivo para comprar, né, então você ia esperar romper, voltar e meter uma compra aqui para levar para onde? Para a máxima da CME. Tá? Para levar para a máxima da CME. Se você tiver esse motivo para comprar. Tá? Por quê? Porque é uma boa região de negócio. Outro dia, né, máximo da CME lá em cima, mínima aqui embaixo. Já abriu rasgando, a CME não voltou mais, tranquilo. Dia 21 de outubro, ó, mínima da CME, onde está meu mouse, máximo da CME. Abriu já de cara com a CME, não me chama atenção, né? Cravou a CME lá em cima, o que aconteceu? Buscou aqui embaixo. Outro dia, dia 22, ó, abriu na onde? Na CME. Não me chama atenção. Eu quero esse cara afastado. Eu quero que ele se afaste para voltar. Né? Olha que interessante. Chegou na CME aqui embaixo, onde está meu mouse. Né? Segurou o preço. Né? E voltou para a máxima. Chegou na máxima. Uma vez que foi rompido para baixo. Travou duas vezes. Ó, travou em cima, travou embaixo, travou em cima. Próximo dia. Vamos lá, abriu. Rasgou a CME, voltou, o que acontece? Travou. Voltou, o que acontece? Travou. Próximo dia, vamos lá, já abriu na CME, não me chama atenção, tá? O que me chama atenção? O retorno para a CME, desde que eu tenha motivos para vender, que isso fique muito claro. Olha que interessante. Claro que isso aqui não é pullback, isso aqui é resistência, né? O back, a CME teria que estar aqui embaixo, abaixo da VWAP. Mas resistência, ó. Perto da máxima do dia. Dia 27 de outubro. CME. Já abriu na CME, não me chama atenção. O que me chama atenção? Se afasta da CME, volta para a CME e vira uma trava. Onde que ele cravou? Máxima da CME. Cravou, se você tiver motivo para comprar, o que você espera? Você espera romper, volta e usa ele como, né, um apoio de pullback. Não tem motivo para comprar, mete uma venda ou espera o reteste. Próximo dia, dia 28, já abriu pertinho da CME, não me chama muita atenção, tá? O que aconteceu aqui? De qualquer forma, travou na CME máxima, travou na mínima, né? Voltou, depois voltou aqui. Mais um dia, dia 29 de outubro, temos a CME aqui no meio, né? E rasgou a CME, só rasgou a CME, não voltou para reteste, não teve pullback, não teve nada, passou direto. Dia 30 de outubro, CME, a máxima está aqui em cima, a mínima está aqui embaixo, né? Chegou na máxima, deu uma travadinha sem vergonha. Se você tiver motivo para comprar, você espera romper, volta, compra, né? Deu alguns pontos aí, uns 5 pontos aí mais ou menos, tá? Não tem motivo para comprar, cara, mete uma venda ou espera o reteste, travou, voltar aí e você vende. Lembra, a CME é um bom ponto de negócio, assim como a Petax também é, desde que você já esteja vendo que tem motivo para vender. E o último dia do mês, de outubro, né, travou, né? Esse último dia aqui tá até é o último dia de trabalho aqui, né, do mês,
de outubro, ó, chegou, andou 6 pontos contra, travou, né? Chegou aqui de novo, travou de novo. Novamente eu digo, desde que você tenha um motivo para comprar. Se você não tem motivo para comprar, o que você espera? Você espera romper. E eu espero pelo menos uns 10 pontos, tá? Pelo menos. Espera uns 10 pontos, volta, mete uma venda para continuar o movimento de queda. Tá? Tem motivo para comprar? Você pode deixar pregoado ou espera uma recusa de preço, né? Para levar o preço nesse dia. A máxima da CME estava muito lá em cima, estava com um range muito grande, né? E é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário, né, que eu vou me esforçar para explicar melhor novamente. Né? Não estou muito habituado a gravar vídeo, né, a editar principalmente, mas eu fiz o melhor que eu consegui. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que de repente eu faço até um vídeo mais curto para explicar especificamente a dúvida que ficou. É isso? Beleza então. Um abraço e até a próxima.